Graça e paz a todos. A bênção da contribuição. Isso mesmo, esse título é um título interessante. Por quê? Porque hoje nós precisamos falar sobre este assunto. Contribuição. Você contribui com o reino de Deus? Você contribui com a obra de Deus? Você realmente entende que a obra de Deus precisa também do seu apoio financeiro? Sim, e você entende que isso é um privilégio e não uma obrigação? Isso é muito importante falarmos hoje, porque nós vivemos um tempo complicado. Aliás, sempre foi, mas hoje mais ainda por causa de tantos lobos vorazes que existem. E nós temos que ser sinceros, há muitos pregadores, muitos pastores que querem simplesmente arrancar as lãs das ovelhas, querem se aproveitar das pessoas e arrancar dinheiro o máximo possível para se enriquecer ou para realmente explorar as riquezas do próximo. Infelizmente existe muita avareza entre aqueles que se tornam religiosos, mas isso não pode nos impedir de termos o privilégio de abençoar e de fazer com que, ou cooperar com a obra de Deus. Nós temos aqui uma orientação do apóstolo Paulo aos Coríntios que pode servir para nós de grande serventia. Está lá na segunda carta aos Coríntios, que nós estamos meditando, capítulo 8, do verso 1 ao 5, ele diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia, Tessalônica, Filipos principalmente e Bereia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Olha que interessante a associação que Paulo fala. Extrema pobreza e grande alegria. Por quê? Observem a seguir. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo, ou seja, aos cristãos da Judéia que passavam necessidade. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Segundo Coríntios capítulo 8, versos de 1 a 5. Vocês percebem nas palavras do apóstolo Paulo que coisa extraordinária. Enquanto muitos hoje ficam discutindo, eu devo ser dizimista ou não, dízimo é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, preocupados com questões como essa, Paulo aqui está exortando aos coríntios que haviam prometido também colaborar, cooperar e ajudar os cristãos da Judéia a cumprir a sua promessa. Então Paulo está escrevendo para exortá-los a que cumpra a promessa de apoiarem e ajudarem os cristãos que estavam necessitados. E como exemplo, como incentivo, ele vai falar das igrejas da Macedônia. As que nós mencionamos, Tessalônica, Bereia e principalmente Filipos. Aliás, Paulo também, quando escreve aos Filipenses, vai dizer que eles foram muito abençoadores de Paulo. Paulo passou por necessidades e eles contribuíram por meio de Epafrodito, enviaram uma grande oferta. E Paulo disse, olha, mesmo sendo eu acostumado a essa vida, eu já sei viver tanto em riqueza como em pobreza, porque tudo posso naquele que me fortalece. Nesse versículo, muitas vezes torcido, o que ele quer dizer é que, independente da situação financeira, ele pode todas as coisas em Cristo, pode viver qualquer situação, mas ele disse, mas eu fico feliz, fico muito feliz e grato por vocês terem me abençoado. Essa igreja era uma igreja abençoadora, a igreja de Filipos, como também as demais, Tessalônica e Bereia. Paulo diz aqui, nessa carta aos Coríntios, que eles, no meio de extrema pobreza, olha o que Paulo diz, no meio de extrema pobreza, eles também demonstraram grande alegria, a alegria de contribuir. Ou seja, quando nós não podemos esquecer que logo no capítulo 9 aqui, nós vamos ver depois que Paulo diz que cada um deve dar segundo propôs no coração,
Porque Deus ama quem dá com alegria, ou seja, Deus ele ama quando nós contribuímos, quando nós somos dizimistas fiéis, não por lei, por obrigação, por regras, mas com a forma de gratidão. Nós fomos tão ricamente abençoados, por isso mais adiante Paulo inclusive vai dizer que Cristo, mesmo sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. E é claro, não está falando de riqueza material, mas ele está falando da riqueza da sua glória. Ele se fez pobre, se fez como um de nós para nos enriquecer da sua graça. Da mesma forma, nós também devemos estar dispostos a contribuir, ajudar os necessitados, ajudar na obra de Deus. Às vezes eu fico assim abismado quando as pessoas não querem contribuir com a obra de Deus. Eu sei, hoje é complicado falar de dinheiro, porque nós vemos um tempo que há muitos lobos vorazes, pastores, ou melhor, falsos pastores, que ficam o tempo inteiro falando de dinheiro. E é claro, não é errado pensar e chegar a essa conclusão de que pastor fica o tempo inteiro pedindo dinheiro, pedindo oferta e falando de promessas por meio de dízimos. Eles são avaros, sim, é verdade, há muita avareza, mas também cristãos que não querem contribuir, cristãos que vivem o tempo inteiro falando assim, mas será que existe realmente lei? Será que eu tenho que ser dizimista mesmo? Percebam, também há avareza neste coração de quem não quer contribuir com a obra do Senhor. Os cristãos da Macedônia, eles tinham alegria. Eu não estou dizendo com isso que agora nós todos, no meio da pobreza, temos que estar contribuindo com a obra de Deus e tudo mais. Não. Mas Paulo está mostrando ali como é de fato um coração alegre, para incentivar e exortar os cristãos de Corinto a contribuírem e cumprirem com a promessa que haviam feito. Ele usa o exemplo dos irmãos ali da Macedônia, que mesmo em meio à pobreza, eles insistiram em contribuir, porque eles entenderam que contribuir não é obrigação. É uma bênção. E você tem o privilégio de contribuir com a obra do Senhor?